Bom dia, pessoal. Eu sou Isabela Boixá, gerente de marketing da Newin, uma empresa de tecnologia que aplica a inteligência artificial à transformação dos negócios por meio de plataformas de inteligência de mídia e monitoramento. Agradeço a presença de todos nesse webinar, que é uma iniciativa da Newin para este ano e que vai acontecer ao longo do ano e com outros convidados. A gente vai trazer temas que norteiam o universo de marketing, assessoria de imprensa, comunicação, para discutir aqui com vocês. A gente teve uma pequena mudança no nosso webinar, a gente mudou de apresentador. Quem ia cuidar aqui da apresentação seria Fábio Rios, nosso diretor, que não pôde estar presente por um problema de agenda e deixou essa responsabilidade comigo. Então, espero estar à altura. Hoje, para conduzir o webinar, a gente tem duas incríveis convidadas. Uma delas é a Karina Barcelos, CEO e sócia da Smart PR. É uma agência boutique que oferece uma alta gama de serviços de comunicação para grandes marcas locais e globais, entre elas Amazon, AWS, Pinterest, Waze, Netflix, entre outras. E a gente tem a Jennifer Quinn, que é diretora de comunicação da FSB, a maior agência de PR e comunicação da América Latina. A Jennifer lidera um time de pessoas e contas com foco em inovação, educação, entretenimento, entre elas SoftBank, Gympass, Valor Capital Group, Hash, FDC Brasil, Silicon Valley e startups de diversos segmentos. O webinar ele vai ter uma duração de 1 hora. A gente está com o chat aberto, a gente está com o time no chat ao vivo e a gente vai receber perguntas. A ideia é que nos últimos 10 minutos a gente traga as perguntas que ainda não foram discutidas ou respondidas durante o bate-papo. Bom, meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, a gente está muito feliz com essa iniciativa do webinar e vocês como clientes e parceiras estando aqui, a gente está realmente muito animado. Vamos começar então com a maior provocação do nosso webinar, né? O tema central do webinar e depois a gente vai trabalhando os pontos de maneira isolada. Há um tempo fala-se dos desafios que a internet e a tecnologia impuseram à comunicação. As ferramentas mudaram, a velocidade mudou, a quantidade de informação também, mas o objetivo do trabalho ainda é criar e manter as reputações. Nesse cenário atual, como manter-se relevante e gerar valor ao cliente? Karina, quer começar? Posso começar, posso começar. Eu acho que a gente está num ponto de PR, e quando eu falo PR, o nosso entendimento de PR é que é a disciplina de relacionamento e conversa com os seus públicos, né? E não só assessoria de imprensa, e não só um kit de ferramentas que hoje ele é extremamente complexo e interconectado. O que eu vejo hoje para a gente se manter como absolutamente fundamental para a gente se manter relevante é a gente conseguir estabelecer um papel consultivo do cliente e conseguir mostrar para ele, indicar alguns caminhos qual é o cenário em que ele está navegando no momento em termos de oportunidades de comunicação, oportunidades de geração de impacto, realmente ser a luzinha, né, o guia, aquele mocinho do cinema que mostra você para o seu lugar, sabe, que tinha antigamente, não tem mais. Mostrar para você um caminho dentro de todas as possibilidades que muitas vezes, se a gente não está prestando atenção, a gente não percebe que existe, né? Você estava comentando comigo que a Newin tem 1.200.000 fontes de informação mapeadas. E essas fontes, elas estão oscilando em termos de influência e de impacto o tempo inteiro. Então, certas noções que a gente tinha como arraigadas, tipo alta circulação, alta número de visualizações e page views e tudo isso está ficando obsoleto, já ficou mais obsoleto desde que a gente sentou aqui nessa sala. Então, o que a gente precisa é mostrar para o cliente, olha, o que existe, as oportunidades são essas neste momento, e você pode aproveitar dessa maneira para ter um impacto X que seja mensurável e que você possa realmente comprovar o retorno de investimento daquilo que o cliente está fazendo. Então, é direcionar, mostrar o mapa, mostrar o cenário, sempre o mais atualizado possível, indicar o caminho
e depois mostrar para ele o valor. Indicar o caminho, vai mostrar onde investir recurso. Entre eles, trabalho, né, o tempo nosso, que está cada vez mais limitado, onde ele tem que investir mais grana para ter mais resultado, o que é orgânico e o que não é mais, né, a expectativa que se pode ter com relação a cada tipo de iniciativa de PR. Eu acho que é por esse caminho. É dar a luz para ele seguir esse caminho mesmo, né? E o que você acha, Ju? Eu acho que essa imagem do assessor de imprensa, né, que é o termo que eu não gosto muito, do profissional de PR, como guia é bem bacana. E hoje eu acho que não é nenhum caminho, são vários caminhos. A gente tem a oportunidade de mostrar esses caminhos diferentes, qual que é esse mix que a gente vai querer, quais são essas ferramentas, para no final contar uma grande história, né? Eu acho que mesmo com a nova multiplicidade de canais, com a multiplicidade de influenciadores, né, ou de fontes relevantes, a ideia de construir uma nova história, uma grande história, com apoio de empresas, de vários stakeholders, de entidades, de jornalistas, isso não vai sair de moda. Eu acho que daqui a 100 anos, contar uma nova história com tweet, com livro, com um filme. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar com essas novas mídias, né? Então, seja esses novos formatos, com as ferramentas, e ter com quem conversar também, você pode fazer uma coisa mais colaborativa, né? Eu acho que não só o futuro do PR, mas quando a gente pensa no futuro da comunicação, que foi o primeiro grande setor impactado com as mudanças, né? A gente vai olhar, pensar a disrupção no mundo, começou pela comunicação. Então, eu vejo no futuro uma coisa colaborativa. Então, a gente mais como parceiro, não só do cliente, dos clientes, dos outros parceiros dentro da cadeia, mas também do próprio jornalista. Totalmente. Sobretudo numa era onde todo mundo produz conteúdo e comunicação, e a parceria tem que existir. A gente teve nessa última eleição presidencial um exemplo vivo dessa mudança aí das comunicações, da proliferação da informação, sobretudo na forma que as pessoas estão consumindo as notícias. Então a gente viu que é possível um candidato sensibilizar a opinião pública sem ocupar as emissoras de TV, sem estar presente nos debates eleitorais, sem sequer estar na propaganda eleitoral gratuita. Apesar dessas mudanças, muitos clientes ainda querem ter o retorno e visibilidade em grandes veículos, né, de comunicação, de circulação. Como isso se choca com esse cenário que a gente está vivendo atualmente e também como trabalhar esse novo mindset no cliente? O que você acha, Gina? Eu sou uma fã da grande imprensa, acho que a grande imprensa, como as principais plataformas, sempre vai ter um papel muito relevante, de inclusive até oferir essas outras histórias e trazer uma versão, eu não acredito tanto em versão imparcial, mas uma versão um pouco mais consolidada, mais apurada mesmo. E o que a gente vê, assim, acho que no caso das duas eleições presidenciais famosas, recentes, não só da gente, como também dos Estados Unidos, é que a gente tem um cenário de pequenas bolhas, né? Eu acho que quando a gente entra no meio digital, eu vivo na minha bolha, que tem todos os meus interesses, pessoas que pensam praticamente igual eu penso, e eu tô ali, e quem consegue furar a bolha, vou usar um exemplo dos Estados Unidos, como por exemplo um Trump, ele consegue ter um efeito, uma repercussão que a gente hoje, eu acho que a gente ainda não consegue mensurar. Mas, então, assim, eu acho que a valorização da grande imprensa, eu acho que é uma coisa importante, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa assim, bom, a gente quer transmitir essa mensagem, como que eu vou fazer isso dentro da bolha, que é a minha bolha de interesse, e como que eu vou conseguir trazer uma nova audiência? Então, isso eu acho que é um desafio constante de... Eu chego para quem já conversa, ou vou conversar amanhã, mas como falar com uma pessoa que eu ainda não falo? Então, acho que isso é uma coisa... a gente não tem uma resposta para isso ainda, mas é um exercício diário. E a questão do cliente, assim, como que você convence ele dessas novas mudanças, ou seja... Eu acho o seguinte, eu acho que a grande imprensa, ela continua absolutamente relevante, não sei se essa palavra, eu acho que é muito mais do que isso, ela é absolutamente necessária. Né? É um pouco triste, ainda mais, não sei se vocês são jornalistas, eu sou, ver a diminuição do número de outlets que a gente tem visto nos últimos anos, se eu não me engano foram mais de 3.500 jornalistas demitidos, né, que saíram de redações nos últimos anos.
E isso é um sintoma, talvez, é um indício de que a gente precisa tentar buscar um equilíbrio entre o que é o digital e entre o que é o conteúdo produzido por qualquer um, né, por qualquer marca, por qualquer pessoa, que é uma coisa super positiva, mas a grande imprensa é necessária porque ela é feita com técnica, né? A gente precisa da grande imprensa, o jornalista formado, o jornalista que tem, que usa método jornalístico para apurar o que é fato e o que não é, e o que é meramente opinião. Isso é absolutamente necessário. Esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, da imprensa tentar se renovar, principalmente as suas formas de se monetizar para tentar conseguir continuar a executar esse papel, né? Mas, de forma geral, o mindset que a gente tem tentado implementar na agência é que só existe uma coisa, que é quem é o influenciador. Esse termo que a gente hoje usa muito mais para o digital, ele engloba tudo o que a gente precisa olhar quando a gente olha para uma estratégia de comunicação. Então, se você deixar os rótulos de lado, grande imprensa, o digital, blogs, o que importa é quem está influenciando o seu público. É com quem você precisa dialogar, quem está dialogando com o seu público para você tentar estabelecer uma conversa por meio daquele influenciador. Sim. Então, a mídia é um influenciador, Sim. assim como todos os outros. E hoje não dá para dizer que ela tem que ser o foco principal de todas as ações que a gente faz. Muito pelo contrário. Tem certos casos em que você tem que conversar direto com o seu consumidor final, o seu cliente final, o seu público final. É muito mais fácil, é mais interessante e muito mais indicado do que você ir através da imprensa. Sim. Então, vai e volta a história do papel consultivo. Eu acho que depende muito do desafio que você tem na mão e como que você vai planejar a sua comunicação para tirar proveito do que cada um desses influenciadores pode fazer pela marca e pelo consumidor também no estabelecimento desse diálogo. Puxando esse gancho de você escolher os melhores canais e às vezes não ir através só da mídia, ir direto com o consumidor final, quais vocês acreditam que sejam os novos papéis que o profissional de PR está incorporando no dia a dia? Eu acredito que a gente tem que desenvolver no profissional de PR, como nós mesmos, né, uma capacidade analítica, que ela é um pouco mais, talvez, matemática, né, do que a gente gostaria e do que a gente tem facilidade, perfil para fazer. Eu não consigo enxergar o PR daqui para frente, o profissional crescer na carreira sem desenvolver a capacidade de inteligência de mercado, de olhar para dados e análise, cenários, eu acho que é absolutamente fundamental. Quase como um trend hunter, assim, vamos buscar tendências, vamos olhar o que está acontecendo. Exatamente. Então, a gente sempre teve que ser antenado, sempre que teve que olhar para todos os lados, entender o negócio do nosso cliente, entender o consumidor e tudo mais, mas hoje você precisa saber analisar impacto, porque se a gente não analisar impacto, a gente não vai comprovar, historicamente em PR, a gente resistiu muito a comprovar, né, o valor do trabalho. E hoje a gente não tem mais desculpa. Então, se a gente não conseguir olhar para isso de um jeito mais pragmático, né, e pensando em impacto, pensando em medidas, pensando em outcomes, né, o resultado de longo prazo, o resultado de maior impacto, eu acho que não existe como ir para frente. Eu acho que as agências que não olharem para isso vão acabar ficando um pouquinho para trás. Né? E Jennifer, quais são esses papéis, na sua opinião? Acho que além dessa capacidade analítica muito importante também e dessa necessidade de se atualizar sempre, eu acho que os profissionais de PR, o Smart PR aqui da FSB, são cada vez mais abertos também. Então, acho que essa abertura à discussão, não que a gente domina um determinado assunto, mas que a gente envolve o cliente, que pode ter uma mudança no dia seguinte, né? Tem uma velocidade muito maior. Então, acho que essa vontade, essa paixão por contar história, por recalcular a rota do discurso e da narrativa, isso também é bem importante. Essa é a essência do trabalho, né? Eu acho que continua sendo, concordo. O que a gente precisa é colocar mais capacidades e mais skills em torno disso, para a gente conseguir demonstrar a própria eficiência, né? Com equipes até mais híbridas, né? Eu acho que hoje
até tradicionalmente as agências mais tradicionais, como a gente contratava um perfil de profissional que era muito o jornalista que saiu da redação. Isso. Acho que hoje fazer um mix, a gente tem aqui na FSB, a gente tem planners, tem pessoas de design, quem vem com um histórico um pouco mais de produção de conteúdo, muito focado, quem só tem um histórico fundamentalmente de PR. Então, fazer esse mix é importante, né? Você trabalhar também dentro das equipes por projetos, não só por... A gente costumava dividir, acho que por clientes. Dividir por projeto, você cria mix de pessoas que não estão no dia a dia, mas que naquele momento, por uma semana, 2 semanas, alguns meses, vão trabalhar juntos. Então, acho que isso ajuda a incentivar e ter esse compartilhamento de conhecimento e de skills, né? A gente até... nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre fazer um upskill. Como é que a gente faz um upskill? A gente muda isso, incorpora novos skills, revê aqueles que a gente acha que eu faço isso há 20 anos, então já faço bem, não preciso mudar. Então acho que também isso é bacana e dá essa abertura, porque às vezes a gente tem mais de 20 anos de experiência, mas tem alguém que tem 2 anos que tem algo bem relevante para acrescentar. Trabalhar com o projeto dá uma oxigenação para todo mundo, né, com certeza. Eu acho que isso que você falou, que a forma como a gente traduz isso nas Smart PR a gente chama isso de PR whole brain, que você precisa usar as 4 partes do seu cérebro para você criar trabalho que faça sentido. Então você tem quais são as 4? O cérebro tem 2 hemisférios, esquerdo e direito, né? De um lado a gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele mais instintivo, né? E que responde rápido às coisas, e o outro é o que processa informações. E tem outras subdivisões que são o criativo, o visionário, o operacional e o analítico. Então, todas as pessoas, ninguém é 100% dividido, 25% de cada lado, né? Mas o que acontece é que a gente tem preferências, mas quando a gente monta equipes e a gente estrutura projetos, a gente toma cuidado para ter não só os skills, mas também a facilidade das pessoas em lidar com cada área dessas. Né? Então, cada equipe de atendimento, o ideal é que tenha alguém que tenha um perfil analítico, alguém que seja muito bom de processo, alguém que seja muito bom no operacional, alguém que tenha a visão que consiga enxergar o big picture, né, e consiga ver resultados além do tático, e alguém com criatividade para contar as histórias, né, do jeito que a gente quer que sejam contadas. Uma maneira bem bacana de traduzir, né? Isso está conectado com o antigo que é usado, né? O DISC. Você tem o perfil exatamente do... Exato, é isso. Dominante, influente, supportive, e o complemento que analisa os dados, né? Analítico que é o C. Exatamente. E todo mundo é capaz de desenvolver todas essas áreas, né? E ativá-las, né? Você pode ser mais fortinho, mas se você consegue ativar as 4, eu acho que também é um profissional mais rico até para mais completo. Exatamente. Eu acho que o que vocês falaram tem um pouco a ver com a pergunta, que é a próxima pergunta que eu ia trazer, que hoje do profissional de PR, cada vez mais espera-se conhecimentos de marketing digital também. Então, um pouco de inbound, um pouco da questão do SEO, nos conteúdos, enfim, toda essa multidisciplinaridade, esse novo olhar, você ter uma visão mais completa, mais macro. E vocês duas são gestoras, são líderes, vocês têm times. Eu queria saber o que vocês sentem do time de vocês, dos novos entrantes no mercado de comunicação. As faculdades estão preparando bem esses profissionais com essa visão mais ampla? A gente tem até hoje, a gente comentou até recentemente, os cursos de comunicação social divididos, né? A gente tem jornalismo, a gente tem relações públicas, a gente tem publicidade e propaganda. Então, aí isso está funcionando ou você está na hora de ter um curso geral? Vamos trabalhar comunicação? O que vocês acham? Essa é uma boa pergunta. Uma conversa com o Gavin Dykes, que é um dos principais representantes do World Education Forum, ele falou uma coisa que é muito simples, é um raciocínio simples, mas que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que a gente continua educando as crianças para o passado. Porque enquanto a gente não educar para o futuro, não vai ter nada realmente transformacional na educação e, consequentemente, você também não vai ter uma economia, porque a evolução, o desenvolvimento, assim, não tem como parar, né? As disrupções que a gente tem visto nesses últimos anos e nesses últimos meses, a evolução do próprio mercado de venture capital do Brasil, isso a gente não vai interromper. Mas a diferença é que você ter pessoas mais preparadas ou, melhor, mais aptas, você consegue fazer essa transformação de um jeito mais inclusivo também. Então, acho que
isso não deve levar muito tempo para que isso comece a ser considerado nos currículos tradicionais, mas a grande vantagem de hoje, né, e desse perfil jovem, essa geração Z, é que eles, por iniciativa e pelo próprio perfil de trabalhar mais por propósito, querer uma conexão com a empresa, com a associação, com a entidade, com o que eles fazem no dia a dia, que na verdade é o que ocupa a maior parte do nosso dia, né? É importante a gente gostar. Então, eles acabam trazendo essa visão diferente, né? Então, a gente tem um olhar, a empresa ser relevante nesse dia a dia, mas ao mesmo tempo o profissional, que é uma pessoa por trás, a gente não pode esquecer, tem também os seus interesses diferentes, então ele acaba complementando isso de alguma forma. Assim, a gente tem uma equipe bem jovem aqui na FSB, e mesmo os novos jornalistas, né, que a gente tem acompanhado, eu tenho visto coisas excelentes, assim, não sei o que a Karina acha. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não... Eu acho que é um pouco injusto a gente cobrar que a academia assuma esse papel. Assuma esse papel dada a grande velocidade, né, com que as coisas mudam. Porque a academia precisa comprovar, precisa analisar antes de transformar aquilo num conhecimento que vale a pena transformar em algo perene, né? Mas isso dito, eu acho que as universidades poderiam, sim. Eu gostaria que o profissional de comunicação estivesse chegando mais preparado para a gente, que ele viesse além da base teórica que é necessária, e você conhecer passado, experiência, teorias que já foram, né, que já foram, tem muitas coisas da comunicação que as teorias de 1975 ainda valem e são usadas e ainda são extremamente modernas, né? Que ajudaram a gente a entender o que é essa disciplina. Então, isso é fundamental. Mas eu acho que os profissionais poderiam vir um pouco mais preparados para a realidade do mercado de trabalho em termos de soft skills, né? Porque a primeira experiência profissional de um aspirante a profissional de PR, ou jornalista, ou o que seja, é a faculdade. Então, tem certas coisas que são fundamentais hoje no mercado de trabalho quando o estudante chega na agência ou chega no veículo, ele tem que aprender tudo muito rápido. E é um sofrimento maior, né? E é um sofrimento muito grande, né? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de capacidade de negociação, de pensamento analítico, de própria inteligência emocional, que você mencionou antes da gente começar, que é a história da resiliência e de entender como que funciona o business de uma agência, né? E por que certas decisões são tomadas. É claro que não dá para querer que ele saiba tudo, mas pelo menos uma indicação de como funciona, como é que esse business ganha dinheiro, o que é que a gente vende, né? E como é que a gente faz esse cálculo. Tudo isso eu já poderia vir um pouquinho mais preparado. Sem dúvida, tudo isso até em relação à questão econômica poderia vir até antes, né? Acho que ontem mesmo saiu um estudo que 50% da população não controla a própria finança pessoal. Então, se isso viesse até antes, a gente seria melhor preparado. Exatamente. Né? São skills para a vida, não só para mercado de trabalho, mas de negociação é muito importante para tudo. Casamento, para todo relacionamento. Então, seria bom que houvesse também uma preocupação. Por outro lado, acho que tem uma coisa, não é tudo, né? Por outro lado, a gente vê esses skills sendo tem muita oportunidade das pessoas irem atrás desses skills. Sim. Se você dá orientação, você tem o Coursera, você tem a Udemy, você tem cursos online, você tem uma oferta de cursos extracurriculares, hoje até no Brasil, gigantesca, que você pode fazer. E fora a informação que está aí disponível, os white papers que os nossos clientes fazem, que estão com níveis cada vez melhores de conteúdo. Então, eu acho que se o profissional tiver esse drive de buscar, ele consegue se complementar. Mas é necessário ele ser responsável pelo seu desenvolvimento também. Sem dúvida. Uma boa estratégia de comunicação, marketing, a gente sempre contempla as questões da mídia paga, que a gente chama de publicidade, mídia ganha, que antigamente a gente falava no trabalho de PR, né, assessoria, a mídia própria, que é relativamente nova, são os blogs, né, as mídias das empresas, e a mídia compartilhada, que a gente chama assim a social media.
Os profissionais de PR, vocês enxergam que no futuro eles vão estar envolvidos, eles devem se envolver em estratégias e ações para todas essas vertentes? O que você acha, Jennifer? Eu acho que essa complementação, né, quando a gente olha para as diferentes disciplinas da comunicação e a gente vê qual tem mais chances de dominar ou pelo menos ocupar uma parte maior desse mercado, o profissional de PR, até pelas características que a gente vem discutindo, por essa necessidade de ter que se atualizar, ele em teoria seria o mais bem preparado, né, porque a gente trabalha a questão do relacionamento, né, tem um relacionamento com os clientes, tem um relacionamento com jornalistas, com os diferentes stakeholders. Você trabalha a questão de conexão, você conecta pessoas, você conecta histórias, então você tem essa parte associativa bem forte. E quando a gente, o que é, né, contar uma boa história? Eu acho que você tem a escolha do canal ou dos canais, você precisa ver como que aquilo vai ter visibilidade, que a gente sempre, pelo menos essas 2 últimas décadas, a gente fala assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que só vão ler o título, ou algumas pessoas que vão ver a foto e vão ler a legenda da foto. Então toda essa preocupação que a gente tem, ainda com o formato antigo, né, que é aquela ideia de que uma página de A3 ia definir o que é importante, qual que é a notícia mais importante, a segunda mais importante, a terceira mais importante. Então acho que transformar aquilo, digitalizar esse pensamento, posiciona a gente de um jeito muito relevante nesse mercado. A própria curadoria, né, da informação, a curadoria das narrativas. Então, trazer essas ferramentas, trazer esses skills e transformar o tempo todo, acho que coloca a gente numa posição muito boa. Eu acredito também que o que a gente vê, apesar da grande consolidação, né, de agências em grandes grupos, eu acredito que daqui para frente a gente vai ver também uma espécie de segmentação, não essa segmentação que a gente vê hoje do digital e ela vai vir, exatamente, a gente vai olhar para outras capacidades e especialidades. E a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai ter que trabalhar de forma colaborativa cada vez mais, né? Então, a gente teve um momento em que as agências queriam fazer tudo, queriam pegar, né, a agência de PR pegou o digital, pegou o conteúdo, e a gente foi, até hoje, a gente inclui isso nas nossas ferramentas. Mas a grande verdade é que, assim, cada uma dessas ferramentas de PR foi ficando tão complexa e tão intrincada e com particularidades tão diferentes, que eu acho que a gente vai ter um movimento de especialização dos profissionais cada vez maior. Sim. E a gente vai aprender a trabalhar em parceria, em conjunto, muito mais do que hoje. Hoje Sim. Eu acho que a gente não tem um nível de colaboração entre diferentes agências, de publicidade, PR, digital. Às vezes as coisas estão muito separadas. Mas ainda querem abraçar todo o trabalho para eles, não querem colaborar. E até mesmo dentro do cliente, você tem silos, né? Então, acho que um grande desafio para a gente, especificamente de PR, de comprovar resultado, é que a gente não tem acesso, por exemplo, às mesmas informações, aos mesmos dados de medição que as agências de publicidade têm há décadas. Porque não existe a tradição de compartilhar isso com a gente. Então, esse é um trabalho que a gente pode ir fazendo com os clientes, de demonstrar, olha, se você me der acesso aos números do seu site, eu consigo comprovar o quanto o meu trabalho de imprensa gerou, porque hoje eu consigo, com as minhas ferramentas, entender para onde o cliente foi, e se eu conseguir cruzar isso, eu consigo te dar mais resultados. Mas parece uma coisa simples, mas como o site está com a tecnologia, como a comunicação está só olhando para a imprensa, às vezes é difícil você chegar... Juntar todas as pontas. Esse ponto de colaboração ele é bem importante, né? Porque não só o setor da comunicação, a gente olha para todos os setores, a gente vê essa coisa cada vez mais colaborativa. Então, aquela ideia de que somos concorrentes, estamos disputando, não, acho que tem espaço, sempre vai ter espaço para todo mundo. E com uma parceria, assim, até voltando na ideia de projetos, não só projetos internos dentro da empresa, mas projetos que envolvam mais empresas e que a gente possa construir algo que um sozinho não consegue, acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Por exemplo, criar um novo set de KPIs para a gente acompanhar. Então, uma agência A pode criar deles, a agência B, mas se a gente criasse alguma coisa considerando as informações de 5 agências diferentes, com perfis de clientes diferentes, provavelmente a gente ia chegar
naqueles 5 KPIs que realmente são relevantes e comprovadamente sim. Que comprovam o valor da estratégia como um todo, exato, né? exato. Como a empresa está se comunicando. Eu acho que vocês deram um gancho perfeito para a próxima questão que eu ia abordar agora, justamente tem a ver com a questão da mensuração. Eu, como profissional de marketing, eu sou constantemente cobrada por resultados, né? Então, ou seja, a gente está mais acostumado no ambiente de marketing a usar os dados, existem ferramentas a nosso favor há anos para isso, analytics. Então, é sempre uma geração de leads, um aumento de audiência no site, uma abertura de e-mail que a gente tem que olhar o tempo inteiro. No universo do PR, isso sempre foi um ponto super crítico. Né? E aí a pergunta é, nesse cenário de mensuração de valor, o que os profissionais de PR devem levar em conta, além da centimetragem? Lá na Smart, o que a gente está tentando fazer é ir atrás de medidas de impacto. Né? Porque hoje, com a grande mídia menor, né? Ela está literalmente menor, os jornais estão menores, as revistas estão menores, as redações estão menores. Mas, por outro lado, daí um lado positivo, a gente está vendo pessoas que saíram dessas redações e criaram veículos próprios, independentes e que estão ficando cada vez mais influentes, né? Quando a gente vai olhar os dados que vem lá do Newin, a gente vê exatamente isso. Então, o que eu acho é que a gente precisa estar olhando sempre para essa movimentação, né? Para a gente, porque você olhar só para a centimetragem é uma caixa preta, né? A gente não tem a menor ideia de como aquilo... eu desafio o pessoal da Nuvem me explicar como que a centimetragem é calculada. Lançaremos um estudo em breve. Mas como é que a gente pode chegar a medidas que comprovem impacto? Por exemplo, com essa microespecialização da mídia, eu tenho blogs, por exemplo, de tecnologia que tratam só de um tema específico da tecnologia. Por exemplo, o The Shift, que fala de inovação e disrupção. A gente tem os blogs de tecnologia de consumo, que estão falando dos celulares. Tem reviews de... A cauda longa nunca foi tão longa. Né? Então, como é que a gente mede, por exemplo, se eu tenho um Brasil Journal que tem um mailing excelente de analistas de mercado e que a gente sabe que tem uma influência poderosa em pessoas que são tomadoras de decisão e que são por si próprios influenciadores, e tem, sei lá, 5 mil assinantes numa newsletter, com um G1 que tem 17 milhões de page views numa página, mas que a gente não está dentro do target, talvez, do nosso cliente, entendeu? Um target muito amplo, talvez. Então, essa história de contar page view, ela não serve mais, porque você precisa saber de onde veio aquele page view e o impacto verdadeiro que você está gerando no negócio do cliente com aquele impacto. Então, essa é a medida que a gente está buscando agora, o impacto verdadeiro de cada coisa que a gente faz, independente dessas métricas brutas, né, que a gente vê, independentemente de números grandes, poderosos, circulação. Acho que o alcance sempre vai ter sua relevância, né? Eu acho que o G1, o que antes a gente talvez achasse é que ele é suficiente porque eu tenho falei com esses 17 milhões de pessoas. E na verdade não é exatamente isso. A gente até, assim, quando a gente olha para, por exemplo, o centimetragem, que a gente traduz para o inglês, é media value, né? Então, exemplo de uma conquista nossa no ano passado, a gente conseguiu uma capa da Exame, uma matéria de 16 páginas. Não só sobre um cliente, sobre um ecossistema inteiro. Se a gente somar 16 páginas de anúncio na Exame, não dá o valor que uma história dessa 16 páginas. Até porque se tivesse 16 páginas desse cliente na Exame, o que o leitor ia fazer? Ele ia simplesmente pular. Então, acho que conversar com os principais grupos, só que você vai cada vez mais ter que fazer um mix. E acho que a gente podia até se juntar e criar esses novos KPIs, né? Porque umas vezes o seu KPI alcance, falar com a grande mídia, como a gente conversou no início do webinar, é muito relevante. Acho que quando você está participando de algum grande debate, tem uma empresa que tem algo a dizer sobre aquilo, não faz tanto sentido ir direto para o nicho, você vai fazer uma combinação, mas você vai começar a falar assim, bom, tem uma conversa que está acontecendo, eu tenho que participar. Então isso ainda tem o seu espaço.
mas cada vez mais essa mensuração de impacto, como você falou, né? Alcance versus impacto. O que era que eu queria alcançar? Se chegar aos dados, né, o Andreas Weigel, que foi cientista de dados da Amazon durante muitos anos, ele dizia que não, dados todo mundo pode ter, mas o que você vai fazer com eles? Se eu te der todos os dados agora, aí ele brinca que acho que nos últimos poucos anos a gente já fez toda a informação, o volume de informação da humanidade até agora. Então, até o ano 2000, nesses últimos anos a gente já superou. Então, assim, um dado sozinho não dá, tem que saber o que você está buscando, atualizar. Então, aquela ideia de que a gente faz um plano de PR uma vez por ano e que a gente vai rever isso daqui a 12 meses, porque a gente 12 meses é um tempo muito longo, tem que rever em 3 meses, em 6 meses, e sem medo de errar, assim, vamos rever até o objetivo que a gente, ou então a gente não alcançamos esse objetivo, que está tudo tão acelerado, e rever qual que é o KPI. O KPI é que a mensagem esteja lá, ou que eu tenha, pode ser gerar lead para esse cliente. A gente teve um caso também que geramos vários leads, porque o que ele quer é gerar lead, o outro não, eu quero que vai fazer uma transformação nesse determinado setor e provocar uma conversa que não existe hoje. Então então a gente tinha muito diferentes, duas matérias sobre essa conversa no início do processo, agora a gente todo dia tem uma matéria sobre isso. Isso é um KPI, mas acho que isso, e juntar, né, tipo, por que não a gente ter parcerias entre as próprias agências, entre os próprios profissionais para propor e chegar a isso no fórum digital e pensar nesses KPIs também. Exato. E uma visão de dentro da empresa, como vocês falaram, de ter essa abertura para incluir o profissional do PR em todas essas vertentes. Sim, é isso Exatamente. Geração de leads é um retorno comercial, por que não, né? Faz muito sentido. Uma expressão que eu gosto muito, que eu não lembro de onde veio, mas é a forma certa de se lidar com dados é você saber entrevistar os dados. Essa é uma boa metáfora para quem vem de jornalismo. Totalmente. Os dados estão lá, você precisa fazer as perguntas certas. O que você quer, qual é o seu objetivo, né? Exatamente, você precisa perguntar para os dados o que é relevante naquele momento. Exatamente. Falando em dados, né, a gente pode passar então para entender um pouco como que a tecnologia apoia o trabalho do PR, né, como enxergar os dados como aliados na construção das ações de comunicações, para elas serem mais assertivas. E pensando nesses dados, pensando um pouco até no business da Newin, como que vocês veem a evolução do monitoramento de mídia? São 2 perguntas. Jennifer, pode começar. Eu acho que tem até aquele ditado meio bobo, o ovo e a galinha, mas eu acho que os dados eles acabam sendo muito relevantes, também não só para oferir o nosso trabalho, mas também para incluir outros stakeholders dentro do cliente ou dentro da nossa interface nessa conversa. Olha, o PR é relevante não só para a área de comunicação, o PR é relevante para a empresa inteira, para todas as áreas. Só que ao mesmo tempo a gente tem acesso a mais dados quando a gente começa isso. Então acho que ter os dados, ter essa leitura, eu gostei muito do termo entrevistar os dados, fazer isso, envolver outras áreas das companhias, dos clientes, e aí com isso também atualizar sempre esses dados para a gente voltar. Acho que os dados também são importantes sim, porque muitas vezes a gente brinca aqui, o que é trabalhar muito? Trabalhar muito tem um volume grande de trabalho, ou você fazer realmente aquilo que é assertivo e que traz resultado. Eu acho que, e voltando até porque a gente falou sobre diferentes perfis e tudo, a gente tem que fazer aquele mix do trabalho always on, né, que a gente fala, e daqueles grandes tiros ou das grandes campanhas, né, que pode usar o termo da publicidade, do que a gente precisa. Se você não mede, depois desses 3 meses, ou mesmo desses 12 meses, né, acontece, não sei como dizer, por que eu acho que o resultado foi bom, porque simplesmente é uma impressão, porque a gente trabalhou muito. Essa é uma coisa importante. O que a gente tem também conversado muito lá na agência é sobre isso. Não dar recomendações mais baseadas na direção do vento. Né? Com os dados que a gente tem hoje, é nossa obrigação pesquisar e ir atrás das informações e tentar interpretar informações históricas de resultados e de outcomes para a gente poder fazer recomendações melhores no futuro. E não começar absolutamente nada sem pesquisa de cenário. Como que está o cenário da comunicação desse cliente. Onde ele está aparecendo, onde ele não está aparecendo, quais são as oportunidades. Qual o diagnóstico? Exatamente, você conseguir mapear muito bem onde que está o público dele, quais são as oportunidades mais fáceis de você realizar e mais rápidas, o que você tem que colocar na caixinha lá do longo prazo. A gente precisa entregar esse olhar
cliente. Eu acho que essa como a gente falou no começo, para mim essa é a maneira da gente manter a relevância. E como, voltando para a segunda pergunta, como você vê o futuro do monitoramento de mídia? Como aliado disso também, né? Eu acho que sim, o monitoramento de mídia é fundamental. Como eu estava te dizendo, eu acho que uma grande dificuldade no Brasil, eu acompanho isso há muito tempo, em mercados mais desenvolvidos, tecnologicamente com relação a monitoramento, a gente vê coisas incríveis acontecendo, correlações de índices, né? Por exemplo, uma coisa que a gente começou a ver recentemente nas ferramentas mais avançadas é justamente a história de você ver onde que as notícias de cada veículo estão se posicionando com relação àquele tema numa busca do Google, dentro do target com quem a gente está conversando. Isso para mim é fundamental, porque se a gente está tratando de reputação, você não pode ignorar que o primeiro passo que as pessoas dão hoje em dia quando pesquisam uma empresa é procurar a empresa no Google. Exatamente. Então isso faz uma diferença muito grande na hora de você escolher, de você determinar a sua estratégia. Eu preciso saber qual é o veículo que tem mais chance de pontuar melhor naquela busca e aparecer relacionado àquele tema, né? Porque se não está aparecendo, eu preciso criar talvez uma iniciativa paga que posicione o meu resultado lá em cima. Então, sem o monitoramento e sem esses dados mais sofisticados, a gente não consegue ter essa noção. E o que faltava no Brasil era justamente o mapeamento de todas as fontes de informação, né? Eu contratei várias ferramentas de fora que não traziam todos os resultados de imprensa que precisavam trazer. Isso eu acho que a Nuvem está bem à frente de tudo que a gente viu até agora, né? Pegar todos os resultados em capilaridade. Sem alcance. Então, isso é fundamental. Sem esse passo, não adianta você botar milhares de análises aí em cima, porque você não tem o cenário completo. Sim. Né? Então, isso é bem importante, porque e realmente eu também testei outras ferramentas, e se você não consegue ver o desdobramento, ou tem algumas peculiaridades na própria língua portuguesa, que na hora de fazer a leitura ou de fazer a análise daquilo que não vinha correto. Exato. Então acho que tem uma evolução, né, cada vez mais inteligente, cada vez mais dinâmica, e quanto mais a gente conseguir colocar essas perguntas, essas entrevistas dos dados dentro, né, customizar e trazer isso para a realidade de determinado cliente, de determinado projeto, acho que pode ter uma evolução ainda mais rápida. A gente está com várias perguntas, o pessoal está me mandando até aqui, eu vou fazer depois. Mas para seguir, falar de relacionamento foi uma coisa que a gente comentou agora já nas algumas respostas, que é um dos grandes pilares do profissional de PR, sempre foi. Eu queria saber o que mudou na gestão do relacionamento com os stakeholders, com as mídias sociais, sobretudo na questão dos influenciadores e formadores de opinião. Como gerir esse relacionamento com eles e como mapeá-los, de repente até talvez antes que eles virem tão icônicos assim. Jennifer, quer contar um pouco? Eu acho que, até como a própria Karina falou no início da conversa, são todos influenciadores, né? Acho que eles têm diferentes canais, muitas vezes são um diferente tipo de narrativa que é usada. E o que mudou, assim, para a gente tornou o trabalho um pouco mais difícil, porque a gente tinha um perfil ou alguns perfis de jornalistas, e agora a gente tem um perfil mais múltiplo. E como todo relacionamento, quanto antes ele começar a ser construído, é melhor. E como a gente puder acompanhar isso, como puder medir isso, também é muito interessante, muito relevante. Hoje são várias as ferramentas, né? Acho que além a gente tem vários espaços, né? Espaços de eventos, espaços digitais, temos as ferramentas, então a gente tem um material extenso para poder conseguir conciliar essas estratégias e construir a narrativa principal, o objetivo principal para os clientes. O Paulo fez uma pergunta, você vai responder já, mas é que ele fez uma pergunta que tem a ver com isso, que é: marketing de influência faz parte de PR? Tem a ver com a pergunta que a gente estava falando aqui, faz parte de PR? Olha, eu acredito no seguinte, eu acho que do ponto de vista de PR, o relacionamento com o influenciador, ele deve ser o mais orgânico possível.
Mas isso dito, eu acho que existem oportunidades em que faz sentido você incluir o influenciador dentro de uma estratégia mais próxima de marketing, com um contrato e com, né, com KPIs estabelecidos. Eu acho que o caminho que a gente faz na agência é buscar o orgânico, porque a influência verdadeira, ela vem da afinidade entre o influenciador e a marca, e o assunto, né? Se você tem um contrato, ok, aquilo precisa ser cumprido. E a gente já viu vários exemplos super negativos, né, de influenciador, de marketing de influência feito da maneira errada. Então, do ponto de vista de PR, eu acho que a gente tem que começar buscando a afinidade verdadeira. O que motivou aquele influenciador a começar a produzir conteúdo? Aquilo que motivou ele a começar, aquilo ainda... Existe alguma maneira que a marca possa entrar e colaborar com ele de alguma forma? Então, é esse raciocínio que precisa ser feito. A gente fez um programa alguns anos atrás com a Latam, muito interessante, em que a gente mapeou influenciadores na América Latina inteira. E era da ocasião da mudança de marca, quando a Alan comprou parte da TAM e virou a Latam. Então, a ideia era influenciar, era ter grupos de influenciadores de vários segmentos, para que a marca fosse bem recebida no mercado, né? Então, a gente optou por um caminho orgânico, em que a gente oferecia a eles experiências que só a marca poderia dar, que só a Latam poderia dar. Então, a gente organizou muita coisa em torno de viagem, em torno de experiência direta com aviação, experiência direta com moda, no caso da influência de estilo, né, de uma nova marca. A gente está falando de uniformes novos, a gente está falando de muita comunicação visual. E ele foi fundado basicamente em afinidade e relacionamento, de oferecer oportunidades, oferecer informação em primeira mão. Muitas vezes, por exemplo, aí a importância de trabalhar em parceria, né? A agência que cuidava da parte de social precisava fazer para uma iniciativa específica vídeos curtos de conteúdo com entrevistas com passageiros. Então, a gente juntou as duas coisas. Então, por que a gente não pega esses influenciadores que a gente está trabalhando e contrata eles para fazerem essas entrevistas? Claro. Então, você gera relacionamento, você obviamente precisa de um budget para fazer isso, mas ele é muito mais autêntico e tem muito mais impacto do que ações puramente de marketing feitas por influenciadores. O consumidor precisa sentir que a influência é legítima. É genuína. Né? O público está cada vez mais treinado. A gente já sabe o que é propaganda. Exatamente. Né? Esse mix de orgânico e pago, e eu acho que a gente, como profissional de PR, pode ajudar no design dessa estratégia. Assim. Então, vamos pensar com vocês, ou vamos identificar se já não existem influenciadores autênticos que a gente pode usar para essa determinada estratégia. Exatamente. Então, acho que esse mix é importante e, assim, até como a própria antiga estratégia de SEO, não adianta só ser tudo pago, esse mix de orgânico e pago é fundamental, porque senão você não tem legitimidade. A questão é você chegar no modelo certo e equilibrado para aquele desafio de comunicação que você tem. Já que a gente entrou nessa questão do marketing de influência, vou fazer um paralelo ao mercado de publicidade. Uma entrevista publicada na última edição do Meio e Mensagem, Remy Babinet, que é fundador e presidente da BETC, que no Brasil é BETC Havas, da Havas Mídia, fez a seguinte declaração, abre aspas, é um erro desistir do velho ofício publicitário de contar histórias. Quando se começa, como WPP e Publicis, a focar com mais tecnologia e dados, os clientes ficam fascinados, empolgados, mas depois de um tempo não enxergam as razões da mudança. Acredito que seja um erro colocar tecnologia e dado como resolução do problema do meu cliente. Trazendo isso para o nosso mercado de comunicação. Vocês concordam com o Remy? Concorda, Jennifer? Eu acho que não só para a comunicação, né? Tecnologia e dados não resolvem pessoas sem nenhum problema. Acho que isso é bem importante. Tem algumas coisas, né? Tanto não só a evolução do monitoramento que a gente falou recentemente, mas acho que eu tenho algumas coisas que eu adoraria automatizar. Por exemplo, eu ainda não entendo por que não criar um software bom para escrever press release.
ou para escrever um artigo. Porque não é que o software ele vai ter, a palavra final não vai ser do software, vai ser do profissional que está com aquele trabalho. Tá chegando perto. Mas a inteligência, a gente tem algumas plataformas para escrever, por exemplo, texto já otimizados para SEO, mas a maioria deles, por exemplo, não estão muito bem adaptados para a nossa língua, português, que é uma língua muito difícil. Então eu usei algumas plataformas, acho bacana. Se a gente tivesse essa plataforma, assim, ou até o que eu adoraria fazer aqui, ter um programador e falar assim, a gente vai criar o nosso. Cria que a gente vai ter essa plataforma, que tá tão barato, né? Tá tão fácil o acesso agora. A gente vai criar o nosso set de regras, você vai só me ajudar a programar. E aí tudo quando a pessoa for escrever, quando tiver ok, vai aparecer o tick, como acho que na própria plataforma Skyward. Quando não tiver, vai estar um xizinho, vai ter que rever. E aí alguém na empresa, o gestor, vai ter a autoridade para, tipo, ignorar todas aquelas regras, porque isso ficar muito bom. Então, acho que ter isso ajudaria, né, no Press-Release, nos próprios das plataformas que os dashes da Newin ajudam, né? Se a gente tivesse uma construção inteligente, machine learning mesmo, eu fiz isso, no dia seguinte fiz aquilo, daqui a 15 dias meu sistema está muito mais inteligente, eu ia ficar muito feliz. Mas a gente ainda não está ainda nesse cenário, mas a gente pode ajudar a construir, mas é realmente o primeiro, voltando até a nossa primeira pergunta, contar grandes histórias e construir essas grandes histórias, ajudar a surgir mesmo com o cliente, com o jornalista, com os outros stakeholders. Isso eu acho que ainda continua sendo o princípio, né? Não só o objetivo, mas o princípio da nossa produção. Eu acho que a questão crucial dessa declaração é dizer que tecnologia e dados são a solução de todos os problemas, que nem a Jennifer falou. Primeiro que são duas coisas diferentes, né? Isso vindo de publicidade, é até surpreendente falar que usar dados é uma coisa nova, porque a publicidade usa dados há muito tempo. Né? Tem institutos, você tem Nielsen, você tem a TV sempre foi muito medida, você tem vários índices de circulação, você tem um monte de pesquisa sendo feita. Então, dado em publicidade sempre existiu, não existia no nosso lado. Agora a tecnologia também, eu acho que você isolar a tecnologia de qualquer setor, qualquer atividade hoje em dia é olhar para trás. A tecnologia está no meio disso tudo. É a solução? Não é questão de ser a solução. Você não adianta discutir com a realidade. As pessoas passam 80%, elas se informam no celular, no digital, dentro o que eu recebo de notícia passa pelo filtro, pela curadoria do meu círculo de influenciadores. Não tem como você ignorar, né? Não tem como você... E também, eu acho que com a pressão econômica que existe hoje para você fazer um trabalho bom de comunicação, se a gente não começar a aproveitar esse tipo de coisa, tipo inteligência artificial, processos automatizados, aumentar o nível de eficiência das agências com processos para medir de fato quantas horas eu gastei nessa iniciativa e quanto de retorno que eu tive da minha ação, seja em centimetragem, seja em impacto de lá que for, a gente não vai conseguir ter business eficientes. Essa é outro lastro histórico que a gente tem, né? Que é difícil ter rentabilidade na comunicação. Então, se a gente for ignorando todas essas possibilidades que estão surgindo, a própria gestão do negócio se perde, né? De novo, não se pode perder a essência da história e do diálogo, mas simplesmente não dá para deixar de incluir isso no mix, entendeu? Exatamente. A gente vai, como eu comentei, a gente vai abrir agora para algumas perguntas e o pessoal está passando aqui no online. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Paulo. Paulo, como fazer o influenciador aproveitar releases sem que essa divulgação seja monetizada? A assessoria de imprensa não deveria trabalhar com publi editorial, publi reportagens, publicidade nativa e afins? Não como primeira opção. E eu acho também que a gente está desistindo muito rápido do orgânico, sem insistir na história de trabalhar em parceria com o jornalista. A gente tem um exemplo bom recente, que foi, a gente tinha um ranking de startups para divulgar, e como quase todos os veículos hoje em dia já têm seus rankings, né, e têm os seus próprios eventos de empreendedorismo, a gente estava com dificuldade de conseguir espaço orgânico, o cliente estava com dificuldade de obter espaço orgânico nesses veículos.
o que a gente fez? Bom, o que a gente pode fazer para isso? Então, o objetivo final não é ter a matéria no Tier 1, é que a matéria chegue dentro do segmento, daquele segmento específico, daquela vertical, daquela startup. Então, quem é que está, de fato, influenciando aquele segmento? Por exemplo, fintechs. Quem que está influenciando fintechs? Não é só o Valor, não é a Exame, não é... Tem milhares de blogs e pessoas e twitteiros né, é um ecossistema gigantesco. Quando você vai olhar nos números, você vê que sites pequenos estão tendo as suas matérias muito mais compartilhadas nas redes sociais do que a grande mídia, que hoje em dia já está toda atrás de paywall, né? Então você tem ainda essa dificuldade que só o assinante está vendo, então você tem um público muito menor. Quais são as matérias que estão sendo compartilhadas e onde elas estão sendo compartilhadas? E a gente fez uma estratégia de escolher dentro desse universo os 3 principais veículos influenciadores de cada um dos segmentos e criar pautas específicas e exclusivas baseadas no ranking para eles. Então, assim, você oferecia uma pauta exclusiva para um veículo menor, então aquilo era muito mais atraente para ele, e a gente sabia que aquela pauta feita com aquela orientação que a gente deu e já com a riqueza de detalhes que a gente estava colocando ali, seria interessante o suficiente para ele dar bastante destaque. E aí foi interessante que a parte disso era a gente tentar influenciar um pouco o Tier 1 a vir atrás da gente organicamente. Claro. Então, com esse trabalho de baixo para cima, a gente conseguiu fazer com que a grande mídia se interessasse pelo tema. Gerar interesse. Mas a gente teve ligação do tipo, mas por que vocês não mandaram isso pra gente? Mas a coisa do influenciador é diferente, até como você exemplificou na estratégia. Eu acho que saber o que você vai oferecer, né? Acho que para as release e até para jornalistas, eles não querem mais receber press release, querem entender qual que é a pauta. O press release é uma base, é como se fosse, como a gente está aqui, tem um roteiro. Ele é um suporte. Então, a gente teve vários casos também, ou de conciliar uma estratégia paga e não paga, mas, por exemplo, vamos criar um texto um pouco mais divertido, vamos fazer um quiz para a gente ir trazer essa informação. Então, várias curiosidades, por exemplo, sobre os Simpsons. A gente fez isso, teve um super retorno. Tem um novo produto que vai ser, já existe esse interesse, já existem influenciadores bem relevantes que estão interessados. Por que a gente não divulga o que é relevante para isso? São fotos inéditas dessa determinada série. Então, aí, em vez de mandar para um veículo de grande imprensa, vamos mandar para ele porque ele vai ter um alcance muito grande, muito relevante também, e vai ser no target das pessoas que a gente quer que assista aquele show. E acho que isso, quanto ao público editorial, né, que a gente depois chamou de branded content, mas acho que na verdade está cada vez mais virando conteúdo para marcas. A gente tem cases bem interessantes, tem um case que ganhou o Emmy Internacional agora, que a gente acompanhou, a gente fez a divulgação, que era, por exemplo, de trazer um awareness bem na linha de tudo que está sendo produzido nos Estados Unidos, na Europa, de conversar sobre menstruação. Então, era um conteúdo para uma marca, era para Johnson & Johnson, mas era um conteúdo que foi feito de forma relevante, que tinha uma equipe criativa do outro lado, toda uma diretoria que levou em consideração outros critérios para criar aquilo. Então, acho que o publis, né, o publi editorial tradicional, ele é muito chato, mas ele pode ser muito bacana. A gente tem essas plataformas, as grandes plataformas mesmo da grande imprensa, que você vai ter um conteúdo com curadoria de jornalistas, né, com todo o conhecimento daquele veículo, e se juntando a uma agência de PR ou a um profissional de comunicação, isso pode ser, você pode criar um espaço que não existe. Esse tema, como você até falou, esse tema não está sendo falado, a gente conseguiu por um caminho do influenciador, ou a gente teve um investimento, mas o investimento em si não foi nada, foi a gente produzir um conteúdo de relevância, e porque a gente está vendo que daqui a 6 meses esse assunto ele pode se desenvolver de outra forma. Então, acho que pensar, nunca digo não de cara para nada, acho que a gente, até porque os próprios conceitos e as ferramentas e o tipo de formato, eles se transformam, né? Cabe a gente... muitas vezes já aconteceu, a gente precisa ter a coragem de dizer para o cliente que isso não vai gerar orgânico, isso é comercial. Essa mensagem aqui, ela só é útil para você, não é útil para o leitor no lado final. Então, isso vai fazer com que o critério jornalístico tire isso
da pauta orgânica. Então a gente vai ter que fazer um trabalho inicial com mídia paga. A gente precisa ter coragem de dizer isso também. É aí que eu digo que entra o papel consultivo, né? De saber dizer, olha, não vai funcionar. Exatamente. E é o que você, resumindo, é o que vocês citaram, vocês duas, essa fluidez de caminhos que a gente está entrando, porque não existem mais rótulos para o trabalho, ou seja, você não vai dar a sua opinião, a sua consultoria só em cima de mídia ganha, só em cima do que é orgânico, você tem um olhar macro. Então, acho que todo mundo se adaptar a isso, de que é uma fluidez, né? Você vai olhando para tudo. Acho que mais uma última pergunta que colocaram aqui, antes da gente encerrar. A Audrey perguntou quais processos automatizados vocês usam hoje, o que vocês conseguem automatizar hoje no dia a dia? A gente criou recentemente um relatório, né, um relatório diferente, até com base num programa do Google, que não é ideal, mas, por exemplo, a gente está usando, e a gente customizou para cada um dos clientes. Isso é um exemplo, mas as ferramentas que eu mencionei, as ferramentas de texto, a gente tem começado a testar isso, porque acho que isso cada um escreve, todo mundo escreve muito bem, cada um escreve do seu jeito, mas algum tipo de texto que a gente produz no dia a dia, a gente precisa gastar mais tanto tempo para aquilo. Até pensar para e-mails, né? Então a gente está olhando para essas ferramentas também de monitoramento, né? Além de vocês, a gente usa algumas ferramentas de monitoramento de influenciadores e a gente tem esse cuidado de desdobrar, né? Então o que ainda não está automático e que pode ajudar, então a gente olha para a Newing essa multiplicação das conversas. Até voltando naquilo, não é só, cada vez mais, não é só o que foi publicado sobre o meu cliente, mas se a gente está inserido numa conversa maior, tem mais relevância porque aquela matéria que você não vai passar, se você ainda estiver lendo no papel físico, você não vai passar direto, ou é aquela matéria que vai chamar a atenção quando você está online. Se inclui mais stakeholders, você ganha relevância na maior parte das vezes. Você sai uma linha numa matéria super relevante, muitas vezes é melhor do que sair uma capa, acho que capa não, porque eu capa todo mundo olha, mas uma página inteira que ninguém vai ler. Então acho que isso a gente está tentando olhar, né? Se a Karina depois tiver alguma sugestão para como a gente pode trabalhar em parceria, estamos super abertos para isso. Também. Eu acho que para a gente também relatório é algo muito importante, que a gente tem investido bastante em tentar padronizar e tentar automatizar. A gente tem uma grande iniciativa para o ano que é construir dentro do Google Data Studio painéis em que a gente possa inserir da forma mais rápida e seamless, né, que a gente diz em inglês, sem nenhum tipo de fricção e esforço, os dados dentro dessa plataforma e a gente consiga acompanhar em tempo real os resultados do cliente. Isso já incluindo outras métricas criadas por nós para tentar estabelecer ROI além da centimetragem, né? E ter essa visualização pronta por cliente. E o segundo passo vai ser juntar isso com os processos de eficiência da agência. Então a gente conseguir ver internamente e depois mostrar para o cliente que a gente, do FII que ele nos paga, a gente investiu tanto em follow, em geração de conteúdo, nisso aqui, e a gente teve esse tipo de resultado. Então, que a gente quer recomendar outra forma de trabalhar, que talvez a gente tenha um retorno um pouco maior. Então, mais até do que automatizar, é você conseguir integrar toda a geração de valor da agência dentro de uma mesma plataforma, para você poder olhar aquilo de uma maneira um pouco mais, com mais distanciamento e com mais capacidade de gerar insights. E a automatização de processos nas agências tem muita coisa que pode ser feita hoje em dia, com ferramentas de colaboração, até para gerar conteúdo mesmo, para resumir. Existe ferramenta na internet hoje que pega um texto e faz um resumo. Exato. Que é uma coisa sensacional. Ferramenta de dar hashtag, né? Ferramenta para tudo. Exatamente, tem ferramenta para tudo. Tradução, é muito importante ter dentro da agência o perfil do fuçador de tecnologia. Aquele drive que você falou. É o cara que traz a inovação, que ela tá lá enterrada ainda e ninguém viu e o cara foi lá e achou. E exemplos muito simples, por exemplo, tradução automática de PowerPoint. Tem uma extensão do Google Drive que vai lá e pega e faz. Isso, exatamente. E aí, hoje em dia, a qualidade da tradução automática, ela tá evoluindo exponencialmente. Claro que você tem que ir lá e você precisa revisar.
Mas ela tá profundamente... Teve um breakthrough, né? Acho que em mais ou menos 2 anos ele mudou, assim, ela passou a ser útil de verdade. Foi divulgado até internacionalmente, assim, né? Quase como teste de Turing para o Google Translate. E são coisas, por exemplo, tradução é um processo que sempre ocupou muito tempo de agências. Para quem E tem verba, né? Porque você às vezes tem que terceirizar, né, tradução. Relatório, hoje a gente fez um levantamento, os gerentes de conta da agência gastam 10% do tempo deles com relatório. Parece pouco, mas não é. Esses 10% poderiam ser aproveitados de outra forma, para gerar resultado e não para estar medindo com processos que podem ser automatizados. Sim. Então é nessa direção que a gente está indo. Perfeito. Gente, eu acho que é isso. A gente passou uns 10 minutinhos aí do nosso webinar, mas acho que valeu muito a pena. Vou agradecer novamente as convidadas, Jennifer e Karina, foi ótimo. Espero que seja o primeiro de vários e quero que vocês voltem mais vezes. Obrigada pelo convite, foi ótima a conversa. Que bom. Esse webinar foi gravado, então a gente vai disponibilizar para quem não pôde assistir. E também a gente recebeu todas as perguntas e após o webinar a gente pode abordar algumas questões novamente, inclusive até com as meninas. Se houverem algumas dúvidas adicionais, vocês podem mandar um e-mail para contato@newin.com, tá? Newin, Knewin, e a gente pode tratar dessas questões após o evento, tá bom? Obrigada a todos pela participação. Obrigada.